Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de 40 e hoje estamos em um cenário diferente. O estúdio hoje é na sede da Falcão Engenharia, com uma mulher que carrega coragem e representa e inspira muitas famílias. Lene, prazer estar aqui com você e obrigada por nos receber. Lene, uma mulher de 60 anos que carrega uma história de liderança, independência e muita força. Lene assume papéis que são imprescindíveis e aí ela é uma grande mulher, mãe, empreendedora e tudo isso sem deixar de carregar consigo a reconstrução de uma verdadeira mulher independente. Tá. Obrigada a vocês, né, por esse momento e trazer a minha história para mim, para meu filho, minhas famílias, meus colaboradores, né? Eles ficam todos na expectativa, né? Foi gerada desde cedo com os meninos aqui fazendo a marcação de luz e é muito bom a gente poder falar, né? Abrir um pouco da vida da gente, principalmente eu que sempre fui muito fechada, muito em volta ao trabalho. Sim. E está me reinventando. Isso aqui para mim, viu, gente, é mais um passo de algo que eu nunca fiz na vida e estou fazendo. Não é fácil, a gente fica com aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade, né? O momento de falar, de dizer, será que eu estou... Será que eu falei certo? Será que eu não falei? Sim. Mas eu acho que a intenção aqui é a gente ser o mais tranquilo e realmente verdadeiro com todo esse seu público, né, que está aqui vendo, buscando esses momentos, né, de entender, de conhecer mais uma pessoa. E estou aqui para contar um pouco da minha história para vocês. Coisa boa. Quando Lene fala, traz esse... Para mim, estar aqui é um desafio, isso representa muito o Papo de 40. O Papo de 40 é um ambiente seguro, com o objetivo principal de inspirar outras mulheres. E para ela estar aqui, ela se desafiou porque ela acredita muito que precisa estar nesse movimento, se reinventando. E Lene, a gente vai começar a sua história lá do início. Então você que está aí nos acompanhando, vem ouvir essa história. Lene vai contar a história dela de superação, como foi que ela despertou esse olhar para o empreendedorismo. A gente teve uma conversinha ali de bastidores e a gente percebeu que está muito enraizado nela. Ela traz isso desde pequenininha, se não é que nasceu com isso. Lene, então começa contando para a gente como foi lá a tua infância, como despertou esse desejo pelo empreender. Vamos começar lá do iniciozinho. Lene vai falar da história dela e vocês vão ficar impressionados com o poder de construção dessa mulher. Pois é, vamos lá, falar um pouquinho, né? Começar da infância. Eu sempre digo que lá em casa, nós, uma família de 4 mulheres, né? Nascida em Serra Talhada, minha mãe professora, meu pai funcionário público do estado de Alagoas, era auditor fiscal. Passava muito tempo nele em Alagoas, né? Ele vinha a cada 15 dias para a Serra Talhada. E eu, muito nova, lá em casa era dividida as funções, né? Uma já trabalhava, mais velha, Levina, ela ajudava nas despesas do financeiro de casa também. A segunda, que era a Leonor, é a mulher de casa, da doméstica, de cuidar da casa, de arrumar, tudo tinha que estar perfeito na casa. Tinha a Lenilce, que como eu, a diferença de 3 anos uma para outra, era aquela muito jovem ainda, não tinha muita responsabilidade com muita coisa, mas... Eu, em si, puxei para mim a responsabilidade que eu sempre gostei muito do negociar, do financeiro. Então, eu com 6, 7 anos de idade, eu já fazia o financeiro de lá de casa. Então, para ir na mercearia comprar o arroz, a gente naquela época não tinha supermercado, né? Era as vendas, aqueles mercearia que tinha no bairro, né? E ali quem ia para a mercearia fazer a compra do arroz, da farinha, do leite... a obrigação era minha, porque eu me identificava com aquilo e eu gostava daquele momento de fazer aquilo. Então, foi desde muito pequena essa coisa de puxar para o negociar, do controle, de ver o financeiro. E dentro das 4 mulheres, meu pai, acho que ele ia tentando sempre ter um filho homem, né? Vamos mais uma, Grasilda, que vai ser um homem. E eu acho que ele se realizou, na verdade, com a mais nova, que sou eu, né? Sim. Que assumiu esse papel, de certa forma. A gente criava um vínculo muito grande, criou um vínculo muito grande com meu pai, da gente sentar e realmente dialogar, e ele passar a responsabilidade financeira, por ele não estar muito presente em casa. E ele sempre trazia, quando chegava no final do mês, Lene, a caderneta, traga aqui para a gente ir lá fechar a conta.
Muitas vezes eu ia ali e dizia, pai, ó, eu acho que aqui não bateu não, o que eu consumi não foi tudo que está aí não. Uhum. E esse controle, essa sensação de responsabilidade, ela vem muito desde criança, né? Então foi bem por aí que eu comecei. E quebra um pouquinho, lembra que eu lhe perguntei, Lene, você era a caçula. Isso. E mesmo sendo a caçula, a mais jovem, você assumiu todo esse poder de liderar mesmo. Desde pequenininha. E eu acho que ainda até hoje, né? Porque... Então, tudo começou lá. Você pequenininha, mesmo sendo a caçula, a menorzinha, que poderia ser a mais frágil, você levou para si essa liderança desde muito jovem, muito pequenininha. Muito. Eu sempre quis ter eu queria ser independente. Era uma coisa minha, era a necessidade de independência muito grande do financeiro, que eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ter... Meu pai, ele era muito assim, ele chegava ao final de ano, final de dar um presente, ele dividia por igual. Se o presente fosse de R$10, era R$10 para cada uma. Eu pegava meus 10 para transformar em 20. Eu nunca comprava o que ele dava. A minha mãe ia comprar roupa, eu comprava quando eu pegava o dinheiro e ele morava fora. Eu disse, papai, traz bombom que eu estou vendendo. O pessoal gostou, multiplicar. E ali eu ia na rua fazer uma compra, passava na porta da vizinha. Dona Maria, a senhora não quer que eu traga o pão da senhora? E aí, meu filho, você vai comprar? Vai, traga o meu. E ali eu trazia, levava o dinheirinho. Quando chegava com as moedas, isso aqui o troco. Ela, toma uma moeda para você, isso aqui vem para nós. E, na época, até criou-se uma brincadeira depois, porque foi descoberto isso jovem, né? Uhum. Que eu ia para o banco pagar as contas de casa. Água, energia, luz, era pago no banco, né? Não tinha casa lotérica, né? E nem tinha, na época, filas preferenciais. Sim. Então, todo mundo entrava na fila para pagar a conta. E eu ia geralmente final de mês. E uma segunda-feira lá na minha cidade era o período da feira da rua, que vinha, todo mundo montava aquelas bancas na rua. Acho que quem foi do interior sabe muito bem o que eu estou falando disso, né? E eu ia pagar essa conta justamente na segunda, que vinha muita pessoa da zona rural. Uhum. Eu chegava no banco cedo, o banco abria 8 horas da manhã, eu já estava lá na fila. Eu pagava a minha conta... Você tinha quantos anos? Eu tinha faixa de 9 anos, por aí, 8, 9 anos. Eu pagava a conta e voltava de novo para o final da fila, com a conta já paga. E esperando quem entrava para ver se tem um senhorzinho ali. Eu disse, o senhor quer que eu pague sua conta? Aí ele disse, minha filha, quero. Eu já estava andando na fila e às vezes eu chegava no caixa e eu ficava mandando o pessoal passar na frente, porque eu estava esperando alguém que eu pudesse ajudar. E ser remunerada por isso. Sempre sobrava uma moedinha, né? Sim. Agora a pergunta é, você começou muito jovem com esse olhar, né? De empreender, de ter retorno financeiro, porque você buscava essa independência. Mas em algum momento na sua casa, quem foi a sua inspiração para que você atuasse dessa maneira? Você viu algum comportamento semelhante ou você sentiu essa necessidade porque existia alguma escassez na sua casa? Eu senti a necessidade pela ausência do meu pai, né? Porque geralmente as famílias, elas sempre são... o homem é quem faz esse controle financeiro, é quem... como se diz? É o provedor. É o provedor, né? E na minha casa foi diferente. Sempre o provedor foi a mulher, foi minha mãe. Uhum. Minha mãe, ela estava com a ausência dele e ela fazia esse papel e dividia conosco, que eram todas nós mulheres, né? Sim. Então, eu senti essa necessidade de fazer com que ela tivesse confiança que ela podia contar comigo, que não era o marido dela, nem era o filho homem, mas eu me fazia por aquele papel, de dar confiança, de dar transparência para ela, de chegar com tudo resolvidozinho. Olha, aqui está a compra, foi tanto foi comprado, está aqui o troco, isso aqui eu comprei, e deixava que ela tivesse a atitude dela dizer, olha, você merece mais isso aqui, tome por isso que você fez. E você olhando para toda essa fase que você percorreu da infância, todo esse seu posicionamento em casa, e você olha hoje, você acha que isso foi... Você imaginou na sua vida que você estaria assim, nesse trilhar todo assim, de posicionamento que você tem hoje? Você acha que foi crucial assim? Eu sempre tive visão, é ali, eu quero liderar, eu quero ser uma mulher grande, eu quero dominar. Eu sempre fui, assim, realmente à frente do meu tempo, das decisões de mulheres, né? Sim. Eu sempre me achei dentro de decisões muito masculinas. Sim.
de tomar esse posicionamento. Não é machismo de dizer que mulher imagina. não faça isso, mas assim, eu não tinha essa visão, eu nem tenho essa diferença entre dizer homem e mulher. Eu sempre tratei isso muito por igual. Eu sempre convivi com isso com muita naturalidade na minha vida. É tanto que muitas vezes as questões, alguma vez foi vista diferente por ser mulher, eu nunca me senti nessa sensação de, porque eu sou mulher, talvez não tenha a mesma força ou a responsabilidade ou a confiança que vão depositar em mim por isso. Então, isso para mim nunca foi problema. Então, eu busquei muito na minha vida essa independência. Então, com 16 anos, eu comecei o namoro, que praticamente foi meu único namorado, né? Sim. Foi a pessoa com quem eu conheci, convivi 30 anos na minha vida, né? Aliás, mais de 30 anos. Uma vida. Foram com 16 anos de idade. E ali eu já tinha minha independência. Eu fazia pão em casa, eu vendia, não tinha vergonha porque meu pai não era uma pessoa assim, ele era um auditor fiscal. Para os demais, era um homem que tinha posse. Numa cidade pequena que tinha posse. E a filha de Expedito, de Grazilda, estava ali na rua vendendo um pão, sim, ou fazendo pizza, entregando nas casas. Isso para mim nunca foi problema. Vergonha, nunca né? Foi, pelo contrário. Eu sempre queria fazer aquilo e as pessoas dizer, poxa, o pão que a Laene faz não tem outro igual, não. Sim. A pizza que ela faz é boa. Então, eu sempre procurei fazer sempre um diferencial para fazer melhor. Tinha padarias lá e eu fazia meu pão em casa. E tinha gente que ficava esperando pelo meu pão. Tinha pizzaria, mas as pessoas queriam comer a pizza que eu entregava em casa. Laene, e o que eu observo é que você foi construindo. Até Sim. chegar a Falcão Engenharia, você foi passando aí por diversos segmentos. Foi. Mas no meio de todos esses segmentos, lhe sustentava um propósito muito forte. Um deles era a minha independência financeira, porque eu tinha a ausência do meu pai. Talvez essa ausência dele era justamente por falta desse recurso. E ele precisava estar ausente e eu precisava assumir um papel de responsabilidade para dar suporte à minha mãe e às minhas irmãs. E você foi aí galgando até chegar onde você chegou hoje, passando por vários segmentos. Como foi que você decidiu que a Falcão Engenharia, Laene Engenharia era o lugar? Ou isso foi acontecendo naturalmente? Como foi? Isso foi acontecendo. Foi acontecendo, né? Então, o primeiro segmento que a gente trabalhou não foi nem saneamento, foi energia rural. Meu ex-esposo, ele era da CELP, trabalhava com energia, e nós começamos a montar uma pequena empresa para fazer aquelas montagens que a gente chamava o kit instalação de dentro de casa. O governo instalava a energia até o poste, e do poste que a gente chamava kit baixa renda. Eu lembro até hoje. Kit baixa renda. E esse kit baixa renda era instalado pelo proprietário da casa. Então, quando ele estava nas comunidades, que aparecia aquele trabalho, tinha dificuldade de ter as pessoas para executar aquilo. E aí nós começamos a executar esse trabalho. E nós saíamos, como ele trabalhava a semana toda, nós preenchíamos o carro. Ele, enquanto estava trabalhando, pegava toda a lista que ia comprar nas lojas, todo o material, separava, e nós passávamos o final de semana nessa zona rural, muitas vezes dormia em acampamento, para instalar esses kits de zona rural e fazer a diferença que era o final de semana, trabalhava a semana e o final de semana a gente tinha esse extra. E começou daí. Na época, o presidente da CELP, quando houve a privatização, ele fez um desafio, lançou um desafio, que seria, ele estaria vindo para a Compesa, e ele iria fazer o mesmo processo que ele fez na CELP, ele queria fazer na Compesa. E ele precisaria de pessoas dentro da Compesa que pudesse ele contar, que pudesse fazer essas obras pequenas que muitas empresas grandes não querem. Então, foi aí que a gente iniciou o processo de Compesa e foi aí que a empresa chegou a 30 anos, né? Antes de Jenny falar, você deu uma resposta de uma dúvida que eu acredito que é a dúvida da grande maioria, porque a gente confunde muito empreender com ser empresário. Existe uma diferença muito grande. E quando Laene traz essa trajetória dela dentro do empreendedorismo, porque empreender é trazer solução para uma dor. E todas as atividades dela era sempre trazendo uma solução.
Quando ela disse que começou a trabalhar com polpas de frutas, Foi. né, e Polpa de oferecer fruta. na cidade dela pequena, ela começou a observar essa necessidade. Então, empreender é exatamente isso, é trazer uma solução para uma dor que existe. E não foi diferente na Falcão Engenharia. A Falcão Engenharia, eu vou pedir que ela fale um pouquinho da história, mas é uma empresa familiar que já vem uma carga de desafio bem maior, trabalhar com família, e é um sucesso, e ela precisa contar para a gente qual é esse segredo. Já tem mais de 30 anos e é um setor muito específico, que também surgiu dessa necessidade, dessa dor, não é? E aí a gente quer saber, o público, né, na verdade, quer saber quando foi. A gente vê sua história, já ouvimos aqui um pouco da história dela, que é desde pequenininha aí que o empreendedorismo, que, né, a liderança, né? Mas quando foi o momento que você percebeu assim, eu sou a líder da minha família, eu vou galgar esse processo e esse papel de liderança familiar. Sou eu à frente e esse papel eu tenho que fazer e fazer com maestria. Eu acho que, assim, na verdade, não foi muito assim esse projetado, eu vou ser, eu vou fazer. As coisas foram acontecendo naturalmente, né? A decisão de tomar, ir para frente, é muito mais, ela é pessoal, ela é muito pessoal, né? Porque é aquela coisa, você de repente você está diante de um desafio. E aquele desafio, o que é que você vai fazer? Então, eu sempre fui muito focada, eu sempre, assim, desafio na minha vida era algo que era, assim... Prazeroso prazeroso, até, né? era na veia. Eu estava ali, algo que me desafiasse, eu estava em cima. Eu fui também, um período, fiz política na minha cidade, desafiei o grupo político adversário da época, e eu fazia todos esses questionamentos, não tinha medo de ameaças, aquela coisa de política de interior. Você vai à frente e fazer uma mudança numa cidade que há 30 anos quem manda é um governo, e você está de outro lado, que é pequeno, esse grupo, quer desafiar, tirar as grandes famílias. Era muito forte, né? E aquilo ali para mim era um desafio. Eu disse, a gente consegue. A gente precisa mostrar ao povo que tem o outro lado da história, que as pessoas podem mudar e pensarem diferente. E eu enfrentei aquilo na época com muita força também. Foi um grande desafio que foi na minha vida. Fui secretária de governo de 2 gestões. Fiz algumas mudanças, tenho certeza que dentro da minha cidade muita gente vai poder falar da minha passagem, dentro dessa minha estadia de administração pública. Fui concursada. Na época, em 93, passei no concurso público do Estado, mas não me identifiquei como funcionária pública. Eu não me vi atrás de uma mesa, tendo que todo dia cumprir a mesma coisa, né? Aquele atendimento normal. Eu queria desafio, abrir mão desse concurso, exatamente para enfrentar esse desafio, que foi vir para a Compesa, na época, uma empresa que, vocês sabem, ainda hoje a gente tem muito... É deficiente, né? O crescimento do Estado foi grande e os serviços públicos não acompanharam, até mesmo porque as pessoas não davam importância a isso. Sim. Não dava. Quantas e quantas vezes eu vi a gente dizer assim, mas vai trabalhar com segmento que ninguém liga, porque esgoto está enterrado, ninguém vê a obra, a adutora, você só sente quando falta água, quando não falta ninguém vai falar da importância. E nós acreditamos nisso. Há 30 anos atrás, nós acreditamos que isso seria, aliás, há 26, porque eu tinha 4 já de energia, há 26 anos nós acreditamos que o segmento seria o de saneamento. Que um dia as pessoas iriam ver esse lado diferente. Reconhecer a importância. E o quanto que a saúde está interligada a esse saneamento de qualidade, né? E aí nós procuramos nos especializar, Nádia. Procuramos ir para dentro, para ver o melhor método de fazer, de ter um atendimento àquela população que você está, que é o nosso serviço, está na porta de cada um. Nós somos exatamente a ponte entre o usuário e o serviço público, que é o estatal. Nós estamos aqui, nesse meio aqui, atendendo, né, e tendo esse contato com a população. Isso foi muito motivador para a gente como empresa, de você chegar no lugar, encontrar uma realidade, você modificar aquela realidade, você vê lugares quando as crianças brincavam a céu aberto com esgoto, depois que você passar ali, você vê aquilo diferente, transformando vidas, né? E ali vinham, depois do saneamento, vinha a pavimentação, né, um posto de saúde, a escola. Então,
o primordial, né? Base. Né? A base é esse que a gente procurou se especializar e a empresa, hoje, nós somos reconhecidas por isso. Sim. Eu tenho orgulho muito disso, sabe? Porque a gente hoje, nós somos procurados. O tanto, às vezes, que nós batemos na porta de um município, de outro, dizer, pessoal, vocês têm que... Olha isso aqui, esse bairro está tão carente, a gente pode entrar, ajudar com projetos. Muitas vezes a gente chegou para comunidades entregar projetos para que eles pudessem ir atrás do recurso. Isso sem ser nada casado. Era, se a obra fosse lá licitada e a gente pudesse estar ali concorrendo e ganhar, ótimo. Mas se não fosse, já teria tido uma contribuição, que era o planejamento daquele bairro. Exato. Nós fizemos isso há 26 anos, quando chegamos aqui na realidade de Petrolina. Perfeito. Então, veja, para você, mulher que nos acompanha e pensa em empreender, é primordial que você tenha clareza de que empreender é servir. Quando Laiane traz, ela traz... Os olhos dela chegam a brilhar quando ela diz assim, a gente mudou a realidade de muitas pessoas depois da nossa empresa. Mas antes existia um processo, muitos não acreditaram, várias portas foram fechadas e isso acontece. E você só se mantém se você tiver clareza de propósito, em servir, em trazer solução. E aí a gente está com uma empresa que é sucesso. Sim. E o que você falaria para a nossa audiência, para uma mulher que está assistindo agora, querendo empreender, mas talvez esteja muito presa no retorno financeiro unicamente. E o financeiro ele precisa ser consequência. E aí você fala, uma fala muito bonita, que me pega muito, é sobre as portas eram fechadas e depois de 26 anos a gente trabalha com marketing, precisa se atualizar, se aperfeiçoar, mas hoje somos nós que somos procurados. O que você diria para uma mulher que está ali? A consolidação de sonhos, de planos realizados, e você vê tudo isso, fortalece outras mulheres. Conta para ela lá. Gente, eu acho que primeiro você tem que... Sua câmera é aquela ali. Pode falar direto, olhe para uma mulher, faça de conta que está conversando com ela aqui com a gente na mesa e aconselhe. Tem que ter amor primeiro. Eu acho que tudo que a gente vai fazer para você colher, você tem que colocar amor naquilo que você faz, ter foco, determinação. Eu digo que a alma, a gente tem que ter no fundo da alma aquele sentimento de o que eu quero para mim, né? O que eu quero em si como empresa, o que eu quero na minha família, qual é o caminho a seguir. Como eu disse a você, atrás eu tive no outro lado como funcionário público e não me identifiquei, porque meu lado era o outro, era o do desafio, era do construir, e não foi fácil. Esses 30 anos nós tivemos muitos altos e baixos, tivemos muitas dificuldades, né? Sim. Mas essa dificuldade ela foi enfrentada e foi vencida porque existia exatamente uma união nesse sentimento que foi criado e foi transferido o que era a empresa, o que era a Laiane. Qual era o nosso sentido de estar aqui? Sim. De fazer, da entrega, né? Então, eu tenho muito isso, que eu amo o que eu faço. Eu adoro amanhecer o dia e muitas vezes nem coloco uma roupa assim para vir trabalhar, eu coloco aquela mais simples para andar onde a gente está executando as obras, passar onde estão nossos colaboradores, ver o que eles estão executando. Nesses momentos, às vezes, de canteiro de obra, muitas vezes ali a gente sente uma dificuldade de um equipamento que estava faltando ali, e eu vi aquilo ali, eu disse, rapaz, se a gente tivesse esse equipamento, ali não estava acontecendo aquilo ali, não. E eu chegar a pesquisar na internet, ver preço, ver a utilidade de fato, será que eu posso comprar esse equipamento? Será que eu posso chegar nele? Para você ter ideia, todos os carros, caminhões, máquinas, quem compra da empresa sou eu. Quem vai conhecer o equipamento sou eu. Eu vou ver a operação do equipamento, vou ver a utilidade do equipamento, e isso para trazer agilidade e facilidade no nosso trabalho.
Então, eu amo o que eu faço, eu adoro amanhecer o dia. A pessoa vai, mas tu vai ver, vou ver esgoto, eu vou ver buraco, eu vou sentir de perto o que é que está acontecendo ali. Quando eu passo, que vejo que um trabalho já está 2 dias no mesmo lugar e não foi executado, aí eu paro e vejo o que foi que aconteceu, por que não concluíram o trabalho. E muitas vezes eles vão mostrar a dificuldade, que é exatamente um estouramento de água, precisa que aquela tubulação ela seja totalmente esgotada, que quando tiver água ali minando, o cano não consegue soldar com o outro, precisa desse tempo para consolidar, e muitas vezes a população não entende aquilo e acha até, como eu, muitas vezes paro e passo, por que está 2 dias aqui e não terminou? Peraí, deixa eu entender o que é que está acontecendo, isso aqui. É uma preocupação, não é? É uma preocupação desse retorno, disso, da gente estar bem amparado no nosso processo de construção, de crescimento, de aprendizado, de melhoramento, e isso é trazido para dentro da empresa, com todos os colaboradores. Isso é transferido para ele, como é importante eles colocarem amor no que eles fazem. Sim. Como é importante eles estarem ali, não por obrigação só salarial, mas também porque eles se identificam com o trabalho. E hoje a empresa, a gente tem em média de 600 colaboradores. Sim. São mais de 990 municípios que a gente presta esse serviço. Era exatamente sobre isso, esse ponto que eu ia mencionar agora, né? A Falcão Engenharia com a Lene Engenharia hoje tem mais de 600 colaboradores, como ela mencionou agora, direto e indiretamente. Apesar de ser uma empresa familiar, tem colaboradores aqui que têm mais de 26 anos Sim. com vocês, não é? Inclusive recebeu um prêmio de melhor empresa para trabalhar, porque ela tem esse cuidado. E aí a gente quer saber, porque eu tenho certeza que várias e várias empresas que são familiares já perderam vínculos por conta desse empreender em conjunto, em família. E como que você lida com isso? Como que você tem administrado todo esse processo durante tantos anos? Os seus filhos trabalham com você, de quando chegar a sexta-feira, você conseguir fechar a sua empresa, ir para o seu final de semana e conseguir se reunir sem quebrar esse vínculo familiar, relacional, envolvendo a empresa. Como que você faz? O segredo é, o trabalho, ele tem que ficar no trabalho, principalmente na relação pessoal. Então, nós, como eu disse aqui, nós estávamos conversando antes, aqui, essa mesa aqui é a mesa onde a gente senta para tomadas de decisões. Guerra de fogo, que é a mesa. E muitas vezes a gente chega numa sexta-feira com alguns impasses de decisões dentro da empresa. Mas aí, o que é que acontece aqui? Isso aqui é pausado. Sexta-feira chegou, terminou, a gente tem o tempo de retomar a decisão, muitas vezes ela é mais decisões internas, que não são decisões que são executivas de trabalho de campo, mas tomada de decisões de estratégia da empresa. Ela é pausada e ela retorna na segunda-feira. No sábado, isso é desde que assim, meus filhos são bebês. Minha casa, o sábado, ela sempre foi o ponto de encontro. Hoje eu divido entre a minha casa, a casa do Isaac hoje, que já tenho 2 netinhas, Sim. E a casa do Bruno, que é meu sobrinho mais velho, é como um filho, né? Sempre tive esse laço muito próximo, familiar, com os sobrinhos, né? Hoje ele trabalha também comigo, ele é advogado, mas é o financeiro da empresa também. Hoje ele tem uma participação de sociedade comigo, né? Que Sim. foi um percentual colocado para ele dentro da empresa. E isso, simplesmente a gente tem que deixar aqui o trabalho. E lá não pode se contaminar. O que nós temos lá é a convivência, a família, é o momento de contrair, descontrair, é o momento da gente estar junto, seja ele na alegria, muitas vezes também tem momentos difíceis de doença, claro. Como passei esse ano, o início do ano, com uma minha irmã que descobriu um câncer. Foi assim, a gente passou um final de ano no Réveillon, todo mundo junto, brincando, se divertindo. Quando foi janeiro, veio essa notícia. E foi assim um momento muito difícil também na minha vida. Né? Foi um momento que eu chamei os meus filhos e disse, agora eu preciso me ausentar. E me ausentei praticamente uns 3, 4 meses da empresa para cuidar dela, no Recife. E eles divinamente tocaram tudo, porque
é isso, os processos que é implementado aqui, ele é feito com muita transparência, né? Sim. Eu disse até à Nádia, e falando com eles, olha, o escritório ele foi construído nesse modo aqui, são paredes de vidro, então aqui a gente tem uma transparência total, ninguém tem subterfúgio com assunto nenhum, nem com o financeiro. Nossos colaboradores, eles têm participação na empresa. Quando o momento é de dividir, é de dividir. Quando o momento é de sacrifício, todos também sabem disso. Então, é por isso que existe essa fidelidade, esse apoio, essa né? parceria. E eu sempre digo, nós não chegaríamos aqui, aonde nós chegamos, se não tivéssemos construído com eles. Essa placa aqui mesmo é do nosso diretor de engenharia, ele tem 26 anos na empresa. Sim, eu inclusive acompanhei essa premiação. E liderança é muito isso, né? É muito trazer o time para se sentir pertencente. Eles precisam se sentir fazendo parte desse crescimento. E quando eu lhe perguntei lá, talvez essa cultura que você construiu, que na sua ausência os processos eles continuam fluindo, porque você vem construindo um legado. E você pretende passar isso de geração a geração, e eles precisam perceber. E os valores que norteiam a Falcão Engenharia, as paredes já representam, né? Você preza muito por clareza, honestidade, sentimento de pertença. Fala um pouquinho desses valores que norteiam. Só ela falou aqui, estava falando da questão de colaboradores estarem ali, ser família, estar tanto tempo. E quando a gente estava conversando antes de iniciar aqui, ela falou uma coisa muito interessante, quanto à percepção e quando a empresa está bem, vibram juntos. Quando também não está bem, tudo é muito transparente. No momento que está bem, se brinda com champanhe. Isso. Eu achei muito interessante sua fala. Se brinda com champanhe. E em momentos que não estão bem, está tudo bem com simples panetone. Então, assim, essa confiança, essa amizade, esse aconchego de ter realmente os colaboradores como família próxima. Então, achei muito interessante essa sua colocação, né? Isso. E no bom, no ruim também no ruim. Está todo mundo junto e está todo mundo feliz. Aqui a gente implantou também o plano de cargos e carreira dentro da empresa, né? Então, sempre quando alguém entra na empresa, principalmente ele não vem com a função definida, tipo, eu sou um técnico, eu sou um engenheiro, eu sou um pedreiro de especialidade já, ele entra como ajudante. Sim. E aí, ele que cresça dentro da empresa. Isso a gente iniciou com esse processo, exatamente quando nós entramos aqui. Eu tenho uma fala de um funcionário meu, que hoje é um dos chefes de obra, que ele conta muito quando eu cheguei aqui, há 26 anos, eu cheguei trazendo minha equipe de Serra Talhada para cá. E eles trabalhavam numa empresa aqui. E eu cheguei e disse, olha, aqui agora vai ser moldado de acordo com as normas da minha empresa. E eu vou fazer mudanças. E ele pensou e disse, eita, vai todo mundo voar fora. Mas, pelo contrário, a gente veio trazer o conhecimento para eles. Veio agregar. Agregar, trazer com que eles sentissem que a metodologia que a gente estava encontrando, que não era só Petrolina, mas já vinha de outros municípios, Sim. que a gente encontrava, era insatisfação, pela falta de remuneração adequada, pelo o direito, o simples direito dele de receber um salário na data correta, que é a obrigação da empresa pagar. Então, eles sofriam muito com isso, era um pessoal muito sofrido com essas necessidades básicas. E quando a gente chegou para implantar, o básico para eles já era o muito. E aí nós acrescentamos a eles, olha, quem quiser e quem tiver disponibilidade na empresa vai crescer. Porque a oportunidade de ensinar, de investir, se você não tem condições de tirar uma carteira, a gente vai investir para você tirar a sua carteira de motorista. Se você não tem habilidade para fazer um curso, se tiver disponibilidade para estudar, a gente vai estudar, buscamos convênios com a FIEP, junto com o SESI, CERT, SENAT. Então, hoje a gente tem assim, convênio com a Univasf. Hoje a empresa também ela serve hoje de escola de formação de engenharia. Temos hoje vários engenheiros formados hoje no município
que passaram por aqui. Muito importante isso que ela está trazendo aqui, viu, mulheres que nos acompanham. Como eu venho falando desde o início, a gente consegue pegar muito claramente na fala de Leene, e o filho dela traz isso também, porque já aprendeu através dessa cultura, percebeu uma necessidade e trouxe uma solução. Ele foi aluno da Univasf, formado em engenharia, e sentiu uma dificuldade muito grande em dar início ao seu estágio. Isso. Porque se é assim hoje, antigamente era muito mais forte Sim. de iniciar um trabalho com experiência. Sim. Então, como que eu vou conseguir experiência se eu não tenho oportunidade de começar o primeiro emprego? E percebendo, sentindo na pele, ele trouxe a Falcão Engenharia como se fosse uma empresa, uma incubadora para que você se prepare para o mercado de trabalho. Então, aqui ele pega pela mão esse aluno recém-formado, ali perto de formar, para abrir para ele caminhos para o mercado de trabalho dentro de uma empresa muito renomada aqui na região e nas cidades vizinhas. Fiquem atentos, em parceria com a universidade, a Univasf. Isso é incrível. Nádia perguntou para você a questão da missão, quando a gente estava falando sobre a transparência e toda essa questão que você tem com os colaboradores. E aí, nessa questão de você ia falar sobre a missão e os valores da empresa. Coloca para a gente, assim, de que forma que vocês colocam para a missão e os valores da empresa. Eu acho que o primordial dela é a honestidade. Para mim, o colaborador, ele tem que ter honestidade, né? Ele tem que ter a integridade, o compromisso, principalmente na área que a gente trabalha, que é serviço público. Isso é um desafio a gente enfrentar essa questão dessas concorrências, que muitas vezes a gente se depara com situações de empresas que têm um certo amparado, proteções, mas isso nunca foi motivo para a gente dar um passo atrás. Pelo contrário, quem fez com que nós estivéssemos lá foi exatamente as dificuldades que outras empresas trouxeram para o serviço público. Sim. A falta de entrega de uma licitação. Nós tivemos aqui o bairro Jatobá. O Jatobá, uma empresa que era do Sergipe, quando ela ganhou essa licitação, ela passou 3 anos aí e não concluiu a obra. E a população sofrendo lá. Foi feito um distrato na época, houve uma licitação, nós vencemos. Em menos de 2 anos, nós colocamos todo o sistema para funcionar. O Dom Avelar é prova disso, uma obra de 17 anos. 17 anos aí inacabada. Nós chegamos há 4 anos atrás, concluímos a obra e hoje nós damos manutenção lá dentro, com essa comunidade. Tem muito o que fazer lá? Tem. Nós sabemos que precisa de um investimento bem maior, mas o que nós encontramos da realidade antes para o que é hoje, gente, vocês tiveram um dia para a gente mostrar os filmes, os vídeos que a gente tem, as declarações da comunidade. Isso é muito gratificante. E isso traz exatamente para esses alunos que estão chegando, esses formandos, eles terem não só a experiência que eles estão convivendo com a empresa, da responsabilidade da entrega do produto, mas com a honestidade da execução. A honestidade da execução. São 30 anos você nunca ter mudado no CNPJ. Você nunca ter sendo corresponsável por qualquer contrato que não tenha sido executado. Ou punição. Gente, isso no nosso país que a gente vive hoje, para mim é um grande troféu. Né? E é um grande legado também que eu deixo para meus filhos. Sim. Esse é o grande legado que eles têm. É ele andar de cabeça erguida. Muito bom. Dormir tranquilo. Passa o dia aqui, pode ter as dores de cabeça que a gente tiver. Às vezes não ter o dinheiro para a folha do mês, que chega no final do ano, é sempre um sufoco, 13º, e a gente sempre colocou isso como prioridade. 30 anos da empresa, nós nunca tivemos um único dia de atraso de salário. Amém. Muito bom. Agora, Helene, quando a gente fala dessa sua trajetória, é porque eu não sei se vocês conseguem ver o brilho nos olhos dessa mulher, que aqui está irradiando. Sempre tem aquela mulher forte, tem aquele medo. Tem um medo que a gente não conta para ninguém, que a gente bota no bolso e guarda para a gente. Nessa sua trajetória, que medo pode ter ali rondado e você disse, vai com medo mesmo?
Vários. Já tiveram várias situações, né? Sempre tem desafios. Agora mesmo a gente está passando por um processo desse. Dia 18 vai haver a concessão do Estado, que vai fazer a concessão, o leilão da venda da Compesa. Você imagina, né? Sim. Então, nosso foco é todo aqui, a estrutura que a empresa tem e que é a segurança, né? Que a gente está ali ganhando sempre o contrato, isso não é alguém dado, é sempre na luta, sempre na briga. Toda licitação é aquela briga e a gente vai lá e sabe como executar e sabe qual é o nosso valor e a gente termina, graças a Deus, ganhando porque a gente tem a responsabilidade da entrega. Né? E, mais uma vez, é um grande desafio e vem aquele medo que estamos passando desde o início do ano, quando foi colocado o edital, né, que vai acontecer na Bolsa de Valores em São Paulo, dia 18. Então, isso dá aquele frio na barriga, aquilo dá aquela sensação de, poxa, e aí? E se acontecer de ganhar uma empresa que não esteja nem aí com o contrato, queira realmente o menor preço e vá atrás da empresa que chega aqui e bota o preço que quiser? Como é que fica? Então, esse sentimento, sabe, não deixa de acontecer, porque não deixa de existir. Mas aí vem o outro lado, que é o mesmo momento que acontece isso, eu me pego e disse, não tem outra empresa em Pernambuco, na região, que tenha a qualidade do trabalho, que tenha a responsabilidade que a gente tem, que saiba fazer o que a gente faz, que tenha a entrega que a gente tem. Então, foi exatamente o que começou a acontecer. As empresas que estavam aí, que são notórios, vocês podem buscar na imprensa, já tem as empresas que estão concorrendo, que vão concorrer, todas elas já nos procuraram. Como a que ganhou a concessão de Sergipe. A empresa que ganhou a concessão de Sergipe, eles veio até nós. Fizemos uma reunião aqui e foi outro momento de se pensar e dizer qual a decisão que vai ser tomada. Vamos enfrentar, vamos aceitar o desafio, vamos para Sergipe, bora levantar todo mundo aqui, abrir, começar lá, nova vida. E aí? Então, é sempre nesse momento da decisão da mesa, senta e diz, gente, tudo pé no chão. Nada com sonho, nada com aquele tomar decisões no quente. É sempre com muita precaução. Vamos estudar. Nós estamos aqui há 30 anos, todos conhecem nosso trabalho. Iniciar lá, e seria, se aqui não der mais na frente, a gente vai lá, como nós fomos para o Maranhão, fizemos um desafio grande, 5 cidades, fazer todo o sistema de água nas cidades do Maranhão, terminando tendo que levar funcionário daqui, porque a mão de obra lá era ineficiente, infelizmente, né, pela questão até do Bolsa Família, das pessoas com medo de perderem o benefício, e a gente teve que levar toda essa logística, e foi um desafio para a gente, dos 30 municípios do menor IDH, nós conseguimos fazer 5 deles que nós ganhamos. Foi a única empresa que entregou os projetos, as obras concluídas no prazo. Fomos nós. Perfeito. Então, esses desafios, eles existirão, mas sempre vai haver a tomada de decisão na mesa, com o corpo que eu tenho, do meu filho, do engenheiro, da Marisa, que está aqui no financeiro, que hoje ela faz parte, 16 anos da empresa, e era outra coisa que eu ia falar disso, do crescimento do próprio funcionário. A maioria hoje dos nossos funcionários que já estão com 20 anos, os filhos dele hoje já são funcionários da empresa, que não estão como peão, mas muitos deles hoje estão como técnico, como os encarregados. Por quê? Porque a condição que o pai teve de dar o estudo e a qualificar eles, já elevaram o nível dele de trazer eles para dentro da empresa já com uma capacidade e um cargo melhor do que eles mesmos, os pais. Tem aqui no financeiro, que a filha começou como um jovem aprendiz, hoje ela é a segunda pessoa do RH aqui, é uma jovem, foi mãe há pouco tempo. Então, tudo isso, sabe, Nádia, está muito assim, enraizado na nossa cultura e de muita tranquilidade, que vai dar certo. E a gente tem capacidade de executar. Perfeito. Então, esse sentimento traz para a gente, sabe, essa sensação de que
O momento, pelo contrário, chegou o momento da gente agora poder mostrar mais. Sim. Porque a gente é muito limitado pelo que o Estado pode dar. Para você ter ideia, a gente tem aqui contratos que tem mais de 10 anos que não tem aumento de mão de obra. A gente trabalha com a mesma mão de obra de 10 anos atrás. 10 anos atrás. O interessante é porque, assim, o nosso tempo, né, para não se estender muito, mas daria para conversar vários assuntos só dentro do empreender. Mas é uma mulher, né, gente? Para além do empreender, ela é uma mulher. Vocês ouviram aí no depoimento dela o quão desafiador é, porque toda uma responsabilidade de decisão parte dela. Mas é uma mulher muito bem preparada, onde os seus pilares são honestidade, clareza, transparência, e ela preza muito pela competência. Então, eles estão sempre buscando se capacitar para entregar o melhor, porque isso é empreender. Agora, a gente vai lá dar uma volta em Leene como mulher. Vamos conhecer ela agora. Tira o boys, agora o empreender, tira os papéis. Vamos conhecer Leene como mãe, como mulher. Fala um pouquinho pra gente. Eita! Pegar a Leene como mulher não é fácil, né? Eu estou sempre naquela postura, e é como aquela defensiva, né? A mulher está sempre no trabalho. Antes que você comece, lembra que eu lhe fiz uma pergunta sobre seus medos? Sim. Você me respondeu sobre o empreendedorismo, sobre a Leene, empresária, e Leene, mulher. O medo. Olha, eu confesso a você que eu sou uma mulher que eu poucas vezes me vi diante do medo, né? Eu tenho muito isso de enfrentar, e eu acho que é um grande problema às vezes para mim, é não ter medo do medo, do que deveria ter que ter medo. Eu não tenho. Muitas vezes eu ajo assim, os meninos têm muita preocupação comigo, com isso, sabe? Porque eu sou muito impulsiva nessa questão de tomar decisões, de ir para cima, de enfrentar situações de risco, até de vida pessoal. E aí eu busquei alguns medos que eu tinha, buscando, como sempre, conhecimento e aprendendo. Quando eu ia para a fazenda, aquele medo de passar ali, que chamava faixa de Gaza, entre o N5 e a minha fazenda, Sim. todo dia tinha um assalto lá. E eu saía de casa, me benzia e dizia, meu Deus, não sei se hoje é meu dia, o que é que vai acontecer, mas eu tenho que trabalhar. E eu vou enfrentar o medo que era todos os dias passar ali. E o que foi que eu fiz? Eu fui na escola de tiros. E aí eu fui estudar, aprender a manusear a arma, a trabalhar uma arma com mais tranquilidade, com mais segurança. Mas isso sempre buscando proteção na sua cabeça para o empreender. Ainda era para servir. Mas eu quero lhe conhecer para ser servida. Fala da sua vulnerabilidade, quando você se olhou e se reconheceu como uma mulher frágil, não o medo em si, porque é muito notório, é muito claro que você sempre busca uma solução para todos os seus desafios. Você é muito racional, na grande maioria das vezes, mas nós somos seres humanos. E quando a gente busca sempre isso, por mais que não pareça e não seja tão consciente, a gente cria uma armadura de proteção, porque se eu não posso, aqui eu não posso falhar. Eu não posso falhar porque existem 60 pessoas que têm famílias que precisam de mim. Eu não posso falhar porque os meus filhos dependem de mim. Eu sou provedora dessa família. Meus sobrinhos, meus parentes, todos dependem de mim. Mas eu sou um ser humano. Em que momento vem? E eu digo porque eu me identifico boa parte do que você fala, e depois dos 40 anos, eu me permiti ser vulnerável. E, para mim, foi a melhor decisão da minha vida, porque, enfim, eu relaxei. Eu decidi ser cuidada, ao invés de cuidar sempre. E foi muito bom. Tem sido muito boa a experiência. E você? Continua cuidando, abre espaço para ser cuidada? Eu ainda não abri espaço para ser cuidada. Eu continuo sempre cuidando, né? E assim, mas hoje é diferente, né? Eu hoje me vejo mais mulher, né? Me vejo mais feminina. Essa foto aqui dessa Leene aqui. Eu me vejo mais feminina, eu me vejo mais com a vaidade que eu não tinha, de cuidar de um cabelo. Hoje, não se admite eu 2 vezes ir no salão arrumar meu cabelo, fazer minhas unhas, sair maquiada. Mesmo às vezes eu vou ali para a academia, eu gosto de, peraí, boto um cremezinho.
Então, eu vim conhecer uma dermatologista com 50 anos de idade. Pela tão, assim, doação que era sempre a causa, a trabalho, a todo mundo, ao momento, ao tempo que era aquela coisa, hoje tem que acontecer, hoje tem que fazer, e a Laene ficando. Houve uma mudança da Laene, quando ela chegou aos 50 anos, parece que virou uma chave assim, e eu comecei a me olhar, eu disse, olha, eu acho que deixei o cabelo um pouquinho mais, rapaz, estou gostando, vou deixar crescer mais. E aí chegou uma professora de cabelo escuro, disse, olha, dá umas mechas, uma morena iluminada, eu disse, eu não me vejo loira. E de repente teve uma vez que eu já estava mais loira, eu já estava até, pô, já estou até loira. Né? E isso para mim, é esse momento que eu estou me permitindo. Né? Isso para mim já é algo tão assim, dentro da minha estrutura de trabalho, já é algo muito forte, eu olhar para mim, sabe? E me ver com esse momento. E até mesmo os meninos diziam, mãe, olha, tem que cuidar, tem que malhar, você tem uma estrutura muito boa, física, mas vai, malha, pega um pesozinho, vai definir, fica bem. E esse incentivo partiu muito dos meninos, meus sobrinhos que gostam desde muito jovem de malhar, e eu via aquela prática dentro de casa, e eu comecei a ir a uma academia, me permiti isso, de ir para a academia, me permiti no tempo. Hoje eu me permito as manhãs ser minhas. Perfeito. As manhãs hoje ela é minha. Ela é dedicada a novos projetos que eu tenho, que nunca tem, deixa de ter, não. Sempre tem um aqui ó, na gaveta, que eu puxo, boto ele aqui, né, para mim. Mas hoje são projetos que ele me realiza mais como pessoa. Projetos não pessoais, é pessoais. Né, isso que eu ia falar. Tá? Ele pode ser financeiro para quem está sendo beneficiado dentro do projeto. Mas para mim ele é pessoal. Ele está sendo pessoal, ele está sendo algo que eu estou fazendo que está mexendo com o meu emocional, que está me mostrando uma pessoa diferente, que está me botando em situações com pessoas diferentes, com ciclos de rotina diferente, né? Que é o novo ciclo e é o novo projeto que eu tenho, que é o da música, né? De empreender nesse segmento. Acompanhando, né? Também, viu, esse seu novo desafio. E fazer uma pessoa evoluir nesse processo. Buscar só o quê? Acreditar na capacidade da pessoa e dar a ela as condições dela poder estar um pouquinho naquele patamar que muitos outros têm quando chega alguém que bota a mão e levanta e ajuda. A realização né? do outro é incrível para a gente. É. Minha gente, essa mulher tem 60 anos. Aí eu lhe pergunto, quando você virou a chave, que ela disse que começou a se descobrir como a feminilidade dela, aos 50, acompanhando esse seu ritmo, essa sua transformação de corpo, pele, cuidado, autocuidado, você pode perceber nesses 10 anos que houve uma mudança interna e externa. E como você se vê nesses 10 anos, o que para você foi assim, a melhor decisão que eu fiz, olhar mais para mim e ver você hoje, assim. Tem uma foto aqui que não é a mesma pessoa. E está ali na minha mesa, ali, né? Todo mundo esconde, eu deixo ela ali. Ela não está escondida, ela está ali, a postos. É sua história. Nesses 10 anos, houve uma mudança realmente muito grande, né? Passei por um processo de divórcio, de separação, de um casamento de mais de 30 anos, né? Consolidado. Isso foi para mim, enfrentar isso, não foi fácil, né? Porque era aquilo, como eu lhe disse, foi uma relação que iniciou-se quando eu tinha 16 anos de idade. Não teve outro homem em relação a uma convivência para entender se era isso certo ou era errado. Foi 30 anos bem vividos, 30 e poucos anos, maravilhosos. Com frutos impagáveis. Que assim, que Deus nos deu, para mim e para ele, que é orgulho nosso, nossos filhos. Né? Hoje a gente tem vidas, toca cada um sua vida, cada um tem o seu segmento, cada um tem sua vida própria, a gente tem hoje as netas em comuns, que trazem aqueles momentos de convivência junto, que é um dia de escola, um aniversário, e assim vai ter sempre pautado no respeito. Claro. Né? Então, foi difícil.
quebrar esse sentimento de uma separação, de um casamento, de uma mulher que só focava em casa, nos filhos, de repente. Como assim? Como é que essa mulher agora, do nada... Não. Na verdade, eu acho que isso... Você tem que estar bem. Você tem que viver bem. Não interessa se você está pensando que vai viver 50, 60, 70 anos. Um dia. Esse um dia na vida da gente, a gente tem que estar bem. A gente tem que estar em paz. E foi isso que tomou com que eu mudasse, com que eu me enxergasse e com que eu me vejo hoje. Hoje eu me vejo muito realizada. Eu sou uma mulher altamente assim. Se disser assim, o que você tem mais para a sua vida para complementar? Eu dizia, como mulher, é o que eu estou vivendo. É o que eu estou vivendo. Tudo isso que eu estou vivendo, com novos desafios, continuando trabalhando ativamente, me vendo com 60, mas me enxergando com 30. Importantíssimo. Eu me enxergo com 30 anos. Não é? Os É amigos dos meus filhos, para mim, eles me consideram como amiga deles. Tantos não me chamam de tia, não, é amiga, ó, tem meu aniversário. Eles me convidam, independente de convidar os meus filhos, o convite vem para mim. Não vem para a família. Ó, Isaac, aqui o convite da tua família. Não, eles convidam a ele e convidam a mim. Eu fui para uma festa linda em Fortaleza de um amigo dos meninos, participei dessa festa lá. E você imagina assim, para mim, me ver aquele ambiente ele estava completando 40 anos, e eu me vendo ali como se eu fosse da turma deles. Sim. Então eu me enxergo hoje assim, feliz, realizada, pronta para tudo que vier. Coisa boa. E digo, não vai parar por aí não, está só começando. Amém. E as mulheres que ouviram Leane agora, porque assim, nós temos 3 fases, ou 3 papéis. Nós temos a nossa idade no RG, que na grande maioria das vezes a nossa mentalidade ela não acompanha. E hoje nós temos o nosso físico, a nossa disposição, a determinação, que também não acompanha. Leane veio virar a chave como mulher e se enxergar e florescer depois dos 50 anos. Se dedicou uma vida a ser esposa, a ser mãe, a ser empreendedora, mas não se enxergava mulher, no sentido de olhar para ela como mulher e permitir ter seu tempo de cuidado, de autocuidado. E hoje ela se olha, eu acredito que todos que veem, ela é uma mulher muito bonita, linda. Obrigado. E ela se enxerga dessa forma, porque antes de qualquer pessoa te enxergar bonita, você precisa se enxergar bonita. Porque essa beleza, ela não é externa, ela floresce de dentro para fora. Então acredite que você também pode. Não pense que é tarde demais porque você tem 40, 50 ou 60 anos. Comece a se enxergar de dentro para fora. Não é isso, Lene? É isso mesmo. A virada de chave, né? É. A gente se enxergar é muito importante, sabe? É um novo ciclo, né? Que quando a gente tem esse estalo, poxa, peraí, e eu? Sim. O que é que eu estou fazendo? Sim. Comigo mesmo, para mim mesmo, aquilo que eu gosto. Eu gosto de assistir um filme, eu preciso de alguém para assistir um filme? Não, eu vou no cinema, compro a minha pipoca, assisto um filme. Coisa boa. Eu queria assistir um filme. É isso. E, Lene, a gente conclui assim, de forma que você possa dizer para a gente que legado você quer deixar para os seus filhos, netos, para as mulheres que vão ouvir esse episódio. Assim, o que você possa dizer nessa sua experiência, nesse seu amadurecimento, renascimento, florescer, que você floresceu, como a gente disse, idade fisiológica não quer dizer nada. Para essa mulher maravilhosa que quem olha não diz nunca que ela tem a idade fisiológica dela. Mas enfim, diz ali para aquelas mulheres que estão te assistindo. Não é fácil dizer assim, mas eu acho que as pessoas têm que ser honestas consigo mesmo, né? Ela se enxergar onde é que ela está, o papel que ela está, o que ela está fazendo, aquilo é importante para ela está feliz com aquilo, seja dona de casa, aquilo a faz feliz, aquilo a realiza, não é defeito, nem é nada errado você estar ali como mulher dona de casa, se enxergar como vó e querer aquele mundo que você projetou para você. É aquilo que você quer, seja feliz com o que você decidiu, mas se permita
você fazer essa avaliação. Se permita enxergar isso. Né? E é isso que eu digo para meus filhos. Sejam honestos com vocês mesmos. Porque se vocês forem honestos com vocês mesmos, vocês estarão bem no trabalho, na relação familiar, na relação de amor. Né? Se vocês enxergarem a pessoa que está ao seu lado com a honestidade, você vai ver que ela precisa, quem está do seu lado, de ter seu momento, de ter sua atenção própria, Sim. sem o egoísmo. Né? Tudo isso é tão simples, gente, se a gente puder realmente se enxergar, se ver naquele papel. Né? Não se preocupe, gente, com que sociedade ou com que acham que, seja quem for, pode ser teu filho. Se ele te julga, será que ele está correto em estar te julgando? Será que ele quer o tão bem quanto você quer o dele? Sim. Ele não tem que te julgar e nem tem que te aceitar pelo que você decidir, não. Ele tem que respeitar. Isso ele tem que ter. Qualquer um. Eu penso igual. Amigo, sociedade, cada um no seu lugar. Respeito. Exato. Não invada a privacidade ou a casa de ninguém. Com quem você está ou deixa de estar, se você está ou não está, não interessa, a sua vida não é. Ela não tem que estar pública ou aberta à permissão de ninguém. De ninguém. Tem que ser honesto consigo mesmo. É isso. E para fechar, o que ela diz é: não se molde para se encaixar. Se conheça e busque a sua felicidade. E é isso, Lene. Tá vendo como passa rápido, a conversa flui. Eita, que a frieza estava grande. Foi maravilhoso. Foi lindo ouvir sua história, Obrigada. suas superações, seus conselhos. E estar ao lado de mulheres empoderadas que transmitem toda essa leveza no conquistar, no possuir, no pertencer. É gratificante. Quando a gente participa de episódios assim, que a gente grava, a gente pensa que só vai ouvir a história de vocês, mas a gente aprende tanto. Muito. Isso aqui pra gente é uma escola. Ouvir mulheres assim que nos transmitem tanto empoderamento e conquistas é maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigada por abrir as portas aqui da Falcão Engenharia e da Elaine. Foi maravilhoso estar com você. Eu é que agradeço a vocês, assim, e em nome das mulheres, né, ter vocês aqui fazendo esse trabalho belíssimo, trazendo oportunidade, quebrando barreira, como quebrou aqui, ó, eu estou aqui boa. falando. Parabéns pelo trabalho, viu? Lindo, Obrigada, é lindo obrigada. O trabalho de vocês. Obrigada. Muito bom. Chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecer aos nossos patrocinadores, Revale, Estúdio Nexo, que acredita na transformação, na inspiração dessas mulheres. E se essa história te tocou de alguma maneira, já encaminha para uma amiga. Se ainda não segue, não nos acompanha nas redes sociais, já começa, se inscreve no canal, começa a nos acompanhar aí em todas as redes sociais. Ativa as notificações para não perder nada, para acompanhar todos os episódios, tá? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo episódio.